Ensina Todo tudo mundo que falando. você sabe Ó, sobre a Operação Prato pro Guru. Eu vou tentar Que resumir, né? Porque é a novidade. isso aí daria 5 horas de podcast. Ó, Operação Prato foi um nome dado pelo Coronel Irangê Holanda, né? Na época ele era capitão, né? Depois quando ele morreu, ele já era coronel. E o Irangê Holanda, ele foi encarregado pelo superior dele, do primeiro Comando Aéreo do Pará, para investigar e saber o que estava acontecendo nas regiões ribeirinhas ali do Pará e Maranhão. Porque, segundo o pessoal da segurança pública, delegacias tal, daquelas regiões pequenininhas, eles estavam pedindo ajuda, porque as pessoas estavam se evadindo da localidade com medo das luzes que atacavam as pessoas, paralisavam, Queimava, e sugavam né? o sangue e queimavam. Então eles chamavam de chupa-chupa, né? Porque chupavam, ou luz vampira, então chupa, né? Cada pessoa dava um nome, né, para essas luzes lá. O fenômeno ele começou em 76 em Belém do Pará, mas aí foi mais fraco. Aí em 77 houve aí o boom. No Maranhão houve a morte no barco Maria Rosa de alguns pescadores lá, e de um pescador, aliás, e outros sofreram queimadura e outros nada. O que não sofreu nada, ele acabou trazendo o barco sozinho, foi bem dificultoso. Saiu nos jornais na época, essa confusão toda, e isso aconteceu na Ilha dos Caranguejos, nesse barco Maria Rosa aí. Depois disso, houve vários outros casos em algumas cidades do Maranhão, e o fenômeno migrou então para o Pará, aí atacando Ananindeua, Colares, né, que foi Colares. bem conhecido, Colares, e outras cidades por ali. O que ele fazia? Jogava um foco de luz, esses objetos, no foco de luz saía uma espécie de esfera. Algumas pessoas não viam a esfera. Quem viu a esfera chegou a contar que essa esfera vinha pela luz e, no caso das mulheres, encostava na parte superior do seio e ela sentia como se fossem agulhadas. E depois essa bolinha recolhia. Nesse momento que acontecia esse processo, geralmente a pessoa ficava paralisada. Às vezes ela estava em pé, às vezes ela estava deitada na rede, já para dormir. A maioria das casas tem frestas, então a luz às vezes entrava pelas frestas das casas, bem simples que tem nessas regiões ribeirinhas. E aí os casos foram acontecendo em grande progressão, sendo publicado nos jornais e tudo mais. Os militares da FAB vieram com tudo, com armamento, com equipamento, binóculo, máquina fotográfica, depois filmadora Super 8, 8mm, 16mm, e começaram a filmar, fazer vigílias nos locais onde estava aparecendo para tentar ver o que era isso, se era armamento dos russos, se era alguma outra coisa, se era histeria coletiva. E aí os depoimentos foram aumentando, né? Padre vendo, os ribeirinhos, pessoa da delegacia de polícia, prefeito, todo mundo vendo aqueles negócios. Os pescadores já não saíam mais à noite para pescar. E eles vivem da pesca. Por quê? Porque ia para pescar alguma coisa, vinha essas luzes, eles eram obrigados a se jogar dentro da água, virar a embarcação e ficar se protegendo embaixo do barco. Nossa. Entendeu? E depois, à noite, como tinha os ataques nas redes e nas casas, eles começaram a gastar o dinheiro, o pouco dinheiro que eles tinham, com fogos de artifício para espantar? Então fica pé, né? Quando aparecia a luz, alguma coisa, eles começavam a soltar para as pessoas saberem onde que tinha. E aí começavam os alaridos, tudo. Então foi um pânico generalizado, isso no Pará, né? Depois do Pará, isso aí durou de 77 até 79. Em 79 já começou alguns casos
no Amazonas, aí já migrando para o estado do Amazonas. E aí vários jornais lá publicando também pessoas que foram atacados em Compensa, casos do bairro Japim, na Amazonas ali, e na região ribeirinha lá, já do Amazonas, vários casos sendo atacados as pessoas da mesma forma. E aí isso durou de 79 até 1984. Então, olha só, começou em 76, foi até 84. E migrando, né? Indo Pará, foi para o Maranhão, Maranhão para o Pará de novo, do Pará para o Amazonas, e do Amazonas, em 84, ele atravessou a fronteira para a Venezuela. E teve alguns casos no Amapá, Macapá, Ferreira Gomes, Santana, com pouso, inclusive. Todos seguindo o mesmo padrão. Mesmo padrão. Os seres eram meio réptil em alguns, e outros eram greys. E em alguns casos eles eram brancos com cabelo aloirado. Tipo beta. Tipo então, o guru. Exatamente, tipo o guru. E aí, esses ataques acontecendo, a aeronáutica, quando o Irangê entrou, ele entrou em setembro de 77. Em dezembro, o superior dele chamou ele, porque assim, ele entrou lá para desmistificar o negócio, só que ele chegou pro chefe e falou assim, cara, eles já estavam vendo até nave em forma de bola de basquete grande, já estavam tendo uns contatos. O Irangê disse que foi implantado no braço, ele tinha um microsistema. Dizem as más línguas que o Sargento Flávio tinha um negócio na perna parecido, né? E aí, as vigílias rolando, eles filmando, fizeram relatórios de mais de 500 páginas, tiraram mais de 500 fotografias e fizeram filmagens Super 8 preto e branco e colorido, 8mm, 16mm. Isso de setembro a dezembro de 77, quando o chefe então falou assim, sai fora. Porque ele viu que o Irangê estava crédulo já. Entrou para desmistificar o negócio e ali ele falou, não está acontecendo negócio e o negócio é estranho. E aí então tirou da jogada. Eu acredito que nesse momento entraram os americanos para assumir provavelmente uma outra equipe. Embora o Irangê continuou pesquisando ainda em 78, 79, fazendo algumas coisas. Tanto é que tem alguns relatórios que ele chegou a elaborar e tudo mais dessas aparições que estavam ocorrendo lá. Da década de 80 para frente, pouco se tem. No Arquivo Nacional, a Força Aérea Brasileira liberou só uma parte. Embora ela disse que já liberou tudo. Mas só que é mentira. Ela liberou uma parte lá que tinha algumas fotos e tal. Os vídeos ela não liberou. Pelo contrário, eles já estavam desclassificados, eles classificaram novamente. Então só vai estar disponível em 2027 e os que foram feitos em 1978 em 2028. Algumas fotos, né, que eles faziam eram de luzes. Que essas daqui... A gente nem estamos na geral de luzes. Não. Nem sei qual câmera que tem bateria ainda. Pra você, sua câmera. Porque não consegue nem falar. Mas e aí tiveram militares que ficaram loucos, ou não? Não, nenhum ficou. Eles ficaram assim, apreensivos, que era aquilo que estava acontecendo. E o Irangê mesmo, como ele saiu da jogada, ele começou a se associar com o Rafael Sempere Durá, que era um pesquisador espanhol, e ele acabou inclusive doando os documentos originais para ele. O Rafael falou que quando ele morresse que ele ia me dar os originais. Cadê Só o que Rafael? quando eu soube da morte dele, já tinha passado uns 6 meses e até hoje eu não localizei esses documentos que provavelmente estariam num cofre, mas eu não sei se a família pegou, o que aconteceu. Por sorte minha, eu tenho cópia. Não tenho os originais, mas tenho cópia desse material. Na década de 80,
quando já tinha assumido uma outra galera lá, né? Eu consegui, através desse Rafael Semperi Durá, uma ida, né? Que eu ia trabalhar pelo Banco do Brasil no Maranhão. Ele falou, tem um cara lá, procura fulano e tal. Talvez ele tenha alguma coisa. E aí essa pessoa me cedeu esse documento. O interessante desse documento de 82, aí tá aqui data 20 de outubro e 26, porque tem casos que ocorreram dia 20 e dia 26. Isso aqui é um relatório de agente. Mas o que tem interessante aqui, ó, que já é na região do Amazonas. Parte informativa, no porto de Manacapuru, citado acima, né, Manacapuru Porto, e Manaus, bairro Japim. Em companhia de 3 civis e um agente militar norte-americano, John, observamos em 2 momentos o que segue. Aí ele conta aqui o que ele viu e tal. E tem um depoimento de um policial da PEMAN, né, que é a Polícia Militar do Amazonas. E embaixo aí que ele viu também um objeto. Isso é de 82. O que se fala de Operação Prato é 77. Só que tem vários relatórios. Tem 81 no Rio, também reportado pela Marinha. E tem esses casos do Amazonas. E depois que esse fenômeno saiu de circulação, que foi para Venezuela, passou, foi 84, aí em 95 ele começou a voltar de novo e atacar no Amazonas, depois Pará e Maranhão. E desses ataques, por exemplo, isso aqui é um documento da polícia, da Delegacia de Polícia Boa Vista do Ramos, no Amazonas. E o interessante, né, dessa requisição de exame de corpo de delito, porque a pessoa sofreu queimaduras, essa Estônia, aqui, ó, Estônia Rodrigues de Carvalho, 22 anos, então, e falava aqui, ó, fato ocorrido por volta das 19 horas, do dia 27 de novembro de 95, do corrente ano, cito a rua tal, local das lesões, terços médios das coxas, ou seja, queimou, terços médios das pernas, braço e antebraço do lado direito. Agora, isso aqui que é interessante. Instrumento do crime. Nossa, que raios absurdo. emitidos. Lê aí, Guru. Isso é um documento da Imagina polícia. isso, um BO em que você coloca instrumento do crime. Lê aí. Raios emitidos possivelmente por objetos desconhecidos em forma de disco voador. Luzes transparentes de diversas cores. Olha só. Cara, um BO ter isso aí é bizarro mesmo. É bizarro. Bem louco. Então, assim, a Operação Prato, ela é muito mais abrangente e importante do que a gente sabe hoje. Os documentos, por exemplo, militares, né, compilados, muita coisa ainda não veio à tona. Então tem os pousos, tem os seres que foram vistos, isso daí eles não liberaram. Seria o Só caso... liberaram o casinho, né, de luzinha que foi vista, fotografias tiradas pelos militares. Essa aqui eu tenho mais de 100 fotografias que os militares tiraram, mas como que eu consegui? Foi através da FAB? Não. Foi através de militares que tinham isso, pesquisadores, enfim, foi feito todo um trabalho durante anos e anos e anos, coletando esse material de um, de outro, porque o que tinha na aeronáutica os caras esconderam. Tá lá. Tanto é que o relatório que eles liberaram, ele é uma cópia. É uma cópia e tem fotos em cópia. Que você não consegue nem ter detalhes, né, do objeto. Muito a cópia porque da cópia da cópia. Já é uma cópia da cópia. Porque então eles passaram aquilo pro setor deles de documentação, que já era uma cópia. E aí eles fizeram uma cópia da cópia para mandar para o Arquivo Nacional. O que é ilegal isso. Na verdade, eles têm que colocar no Arquivo Nacional o original, que está no Condabra e que até hoje eles não... embora eu tenha pedido para ter acesso, para ver melhor detalhes, né, por questões de estudo científico, mas os militares não liberaram. Falou que tem a cópia aí e se vira. Quantos militares foram destacados para essa operação? Você sabe? Geralmente ia o capitão Urangê, o sargento Flávio, que fazia os registros cinefotográficos,
e tinha geralmente mais 2 agentes. Geralmente Geralmente era um grupo de 4, sempre. Tá. Sempre no Jeep, né, iam 4. Teve vigílias em que foram para lá agentes do extinto SNI, Serviço Nacional de Informação, né, o extinto, que atualmente seria a ABIN, Agência Brasileira de Informação. Então, que é a parte de inteligência. Eles foram para lá. Eu conheci um desses militares, que é o Bessa. Ele escreveu um livro. No livro ele fala de uma participação numa dessas vigílias. Ele me contou várias coisas, mas é uma pessoa que não está mais dentro da área. Chegou a escrever até um livro e colocou lá sobre essa participação. Tem um relatório também no Arquivo Nacional que chama ACE 3252, que é do extinto SNI, que fala da Operação Prato. Aí tem algumas coisas ali, algumas coisas também apagadas, que é cópia de cópia, né? Então tem muita coisa. E teve algum confronto? Não. Teve um confronto no Amazonas, em que o cara pegou a espingarda e deu um tiro na nave que estava tentando chegar na casa dele, aí ele deu um tiro na nave, aí caiu um pedaço da nave. Ele disse que parecia aí veio o pessoal da aeronáutica e confiscou e levou embora. Eu tenho o nome até do cara que pegou. Deu um tiro que caiu um pedaço. Caiu um pedaço do negócio. Disse que parecia uma borracha preta. E tem um outro caso que deu Quem é tiro. que pegou? Quem é o cara que pegou o pedaço? De cabeça agora eu não lembro É o da nome. aeronáutica. Mas eu tenho isso escrito, tenho o recorte de jornal que cita o cara da aeronáutica, o nome. Fulano de tal esteve lá e me pegou. Caramba! Entendeu? Então tem muitos casos. Tem caso em que tinha 80 pessoas e eles viram o objeto. E as marcas que ficavam na pessoa, geralmente, nas mulheres era no peito, em cima. Então eram umas agulhadas, depois descamava aquilo, né, e coçava. E nos homens, geralmente era no pescoço, no braço. Geralmente era diferente, tinha essa diferenciação. Assim, parece que esse fenômeno distinguia o que era fêmea, o que era macho. É que nem o chupacabras. O chupacabras, todos os animais atacados, a maioria é fêmea. E os machos, eles só atordoavam. Tipo, arrancava uma orelha para deixar o macho meio doido, mas deixava vivo. Agora as fêmeas... Então ele ou sentia algum tipo de hormônio, como é que chama? Feronômio? Feromônios, Feromônio, é feminino, então ele conseguia identificar isso também. Caramba. O fenômeno é inteligente, cara. A gente não está lidando com algo banal, né? É algo realmente estranho. E a Operação Prato tem um fenômeno similar que aconteceu no período de 2013 até 2017, que foram ataques semelhantes em tribos indígenas do Acre. Os índios Apilcha, não sei falar isso, Achaninca, de uma linhagem lá dos Achaninca. Então teve várias tribos que foram atacadas, teve mulher que perdeu o nenê, né, que caiu, mas provavelmente pode ter perdido o nenê por causa da queda ou susto, né? Teve gente que atirou também no objeto, descarregou espingarda, tomou um raio de luz, ficou paralisado. Aí tiveram que levar para o hospital. E tudo isso, existe documentação já liberada pela FUNAI, pela Polícia Federal, falando desses ataques lá no Acre. Eu queria até ir lá, né, patrocinar uma viagem e até pensando em ir lá gravar, só que com pandemia e tudo mais, aí não era um momento adequado, né, ir lá, porque é bem controlado, principalmente tribo indígena. Se entrar lá com alguma doença, alguma coisa, é complicado. Então, assim, o fenômeno do chupa-chupa, Operação Prato, volta e meia, acontece e volta. Não com a incidência que aconteceu naquela época. Mas, por exemplo, em 2021, a gente teve ataques no Maranhão, em algumas cidades. Então, tem alguns informantes de lá que contaram, né, que foi pescar, aí veio a bola, começou a perseguir, correu para casa, perna para que te quero, não chegou a ser queimado,
mas as perseguições volta e meia ocorrem. Não só na região norte, a gente tem, mas nordeste brasileiro, ele tem muito caso agressivo, de pessoas sendo perseguida, queimadura, pessoas que passaram por experiências e depois passaram por problemas de saúde, inclusive até regressão de idade. Então a pessoa começou a virar criança de novo. Putz. E foi até falecer. Nossa. Esse aí é um caso bem, Você acompanhou bem esse famoso. caso? Bem famoso. Teve aqui no Brasil vários americanos também atrás desses casos. Um dos pesquisadores, que eu acho que ele era da inteligência americana, ele falava que era jornalista, mas é o Bob Pratt. Ele chegou a escrever um livro também sobre esses casos agressivos que ele pesquisou durante a Operação Prato, né? Coletou lá, ele foi na Ilha dos Caranguejos, no Pará, em Parnarama, no Rio Grande do Norte também, onde teve morte de algumas pessoas. Então eles eram muito interessados e alguém patrocinava essas viagens para esses americanos que vinham aqui falar, né, que era jornalista e tal, mas eu acho que é tudo gente patrocinada pelo governo só para sugar as informações dos brasileiros, dos casos tupiniquins aqui, que são muito ricos em detalhes e em evidências, né, do fenômeno. Impressionante. Maravilha. Então, acho que chegamos no ponto máximo do programa.